Boa noite a todos. Queridos, eu quero convidá-los para juntos abrirmos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8, versos de 19 a 25. Romanos capítulo de número 8, dos versos 19 ao 25, eu vou ler essa porção da palavra de Deus, eu peço que você acompanhe. Antes, porém, nós vamos fazer uma oração, ok? Vamos orar, em seguida eu vou ler o texto. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse dia tão especial para nós, que é o dia do Senhor. Ó Deus, te agradecemos, porque se hoje aqui estamos prontos para ouvir a Tua palavra, foi porque o Teu Espírito foi quem nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Foi Ele quem, de fato, nos convenceu do nosso pecado e da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos salvos, remidos em Cristo, prontos para ouvir a Tua palavra. Abençoe, Senhor. Caso haja alguém que vai ouvir essa palavra e que ainda não te conhece, não reconhece o Teu Filho amado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que nessa noite, Senhor, possa render-se a Ele mediante a ação do Espírito pela palavra. Abençoe-nos nesta hora, te peço pela minha vida também, que eu possa tão somente falar aquilo que for pertinente à Tua palavra. Que de fato, Senhor, possamos ter os nossos corações impactados por meio dela, que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar os nossos corações, possa nos instruir, possa nos ensinar a como viver mais para a Tua glória, como evitarmos mais o pecado, como vivermos cada dia mais em santificação, buscando sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, eu te peço, te rogo essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, um filósofo chamado John Stuart Mill, ele, considerando a realidade presente, considerando a nossa existência neste mundo e contemplando a dor, o sofrimento, as catástrofes, a própria violência que há, as injustiças, ele chegou a uma conclusão. Ele disse que essas coisas, elas comprovam que não há um Deus bom. Porque, segundo ele, se Deus, ao ver o mal ocorrendo nesta vida, e ele não faz nada, das duas uma: ou ele não é um Deus poderoso, ele pode ser até amoroso, mas ele não é poderoso, ele é impotente diante dessa realidade e ele não pode mudá-la. Ou então, ele não é um Deus bom, porque se ele tem poder para mudar, mas não muda esta realidade, então ele não é esse Deus que é ensinado na Bíblia, um Deus de amor. Então veja, queridos, hoje nós vamos tratar de um texto que, inclusive, explica essa questão, que nos mostra por que aqui neste mundo nós estamos diante do sofrimento, diante das adversidades, diante das catástrofes que estão acontecendo por aí. Esse texto é o texto de Romanos, capítulo 8, do verso 9 ao 25, que eu vou ler junto com os irmãos. Romanos 8, do 19 ao 25. Peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Veja, queridos, nós estamos aqui estudando há alguns domingos o capítulo 8 da carta aos Romanos. E nós temos visto que o tema principal do capítulo 8 é a certeza de salvação. Temos visto como o apóstolo Paulo ele vai desenvolver o tema aqui no decorrer deste capítulo de uma forma assim maravilhosa, dando aos crentes verdadeiros em Cristo Jesus esta certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. De que eles podem, de fato, desfrutar desta maravilhosa graça que é a segurança, que é a certeza de que nós estamos em Cristo, de que nós pertencemos a Cristo, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Por isso que no começo do capítulo ele já vai afirmar categoricamente: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, no decorrer do capítulo, você vai perceber que ele vai acrescentando verdades, explicando por que os crentes em Cristo Jesus, eles estão tão seguros ao ponto de não ter nenhuma condenação que pese sobre eles. Então, ele vai mostrar claramente que a atuação do Espírito na vida deles é uma evidência de que eles, de fato, agora pertencem a Cristo. Veja, o cuidado do apóstolo Paulo é com o fato de que alguém que talvez esteja na igreja, mas que não tenha o Espírito Santo, pense que é salvo, pense que pode ter certeza de salvação, quando na verdade não tem. Então ele faz questão de dizer: olha, eu estou falando de que aqueles que são realmente convertidos, esses sim devem ter certeza de salvação. E quem são eles? São aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. São aqueles que foram alcançados pelo Espírito, vivificados pelo Espírito, que agora o Espírito habita neles, eles são moradas do Espírito Santo, eles são guiados pelo Espírito e não pela carne. Eles foram feitos filhos de Deus pelo Espírito Santo, mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Então agora eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós vimos que o apóstolo Paulo aqui, ele faz questão de mostrar que uma vez que nós somos unidos a Cristo, né, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, né, nos tornamos herdeiros porque fomos unidos a Cristo, tudo aquilo que é pertinente a Cristo também é pertinente a nós. Nós tomamos parte na herança que originalmente foi prometida a Cristo por Deus. Por estarmos em Cristo, nós também somos herdeiros, somos co-herdeiros com Ele. E aí ele vai tocar num ponto também muito importante. Ele diz que uma vez que nós estamos unidos a Cristo, tudo aquilo que é pertinente a Cristo também é pertinente a nós. Não somente a glória futura, mas também os sofrimentos do presente. Ou seja, assim como Cristo, no decorrer do seu ministério terreno, ele sofreu aqui, nós também vamos passar por sofrimentos, porque nós estamos unidos a Ele. E assim como o mundo odiou a Cristo, Ele também vai nos odiar. Ele já adiantou isso para nós, lá em João, né? Por isso que o mundo vos odeia, porque vocês não pertencem ao mundo. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria. Mas como vocês já não pertencem mais a Ele, muito pelo contrário, dele vos escolhi, agora o mundo vos odeia. E aí, queridos, nós chegamos ao versículo de número 18, na semana passada, onde Paulo ele faz questão, uma vez que ele fala dos sofrimentos, de fazer uma comparação entre os sofrimentos da vida presente e a glória que há de ser revelada a nós no futuro. Por isso que ele vai dizer aqui no verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. E quando Paulo fala aqui dos sofrimentos do tempo presente, ele está falando sobre todos os males que sobrevêm à humanidade, todos os males que vêm sobre a criação, e como nós fazemos parte dela, nós também estamos sujeitos a esses males, não é? Ele está se referindo aqui não somente aos sofrimentos pertinentes a pertencermos a Cristo, ou seja, as perseguições,
por sermos cristãos, mas ele também está falando das doenças, ele também está falando das tragédias, das angústias, dos desastres, das perdas e, finalmente, da própria morte. Então veja, o mundo, meus queridos, no qual nós vivemos, a nossa existência, esta vida aqui presente, ela é uma vida que é carregada de sofrimentos. E a Bíblia não nega isso. Por outro lado, também, Paulo faz questão de mencionar a glória futura. E ele faz questão de deixar claro, meus queridos, que nós temos como propósito principal da vida cristã a glória futura. Por mais que você veja aí tantos que pregam, não é, que uma vez que você se converte, você vai parar de sofrer aqui neste mundo, o que não é verdade, o que a Bíblia não diz. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte, que nesse mundo, sim, muitas coisas vão ser transformadas na nossa vida quando nós nos convertemos, nós vamos ser beneficiados de várias formas, mas não quer dizer que a nossa vida não vai ter sofrimentos. Mas a nossa verdadeira expectativa não está nesta presente existência, está na glória futura. Ao ponto de Paulo dizer aqui de forma muito clara que os sofrimentos do tempo presente, eles não são nem para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, Paulo, ele colocou numa balança, deixa eu colocar aqui, os sofrimentos da vida presente aqui neste mundo. Do outro lado, as riquezas da glória que nos aguarda nos céus. Ele diz, não tem como comparar. Não tem nem como comparar. É algo extremamente superior, infinitamente superior à glória que há de ser revelada a nós. E aqui, queridos, é interessante nós ressaltarmos o fato de que nós, quando chegamos nesse versículo 18, nós chegamos a um ponto muito fundamental do capítulo. Por quê? Porque Paulo, ele faz essa afirmação, não é? Ele diz categoricamente que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E ele então começa, meus queridos, a mostrar de que forma ocorrerá essa superioridade. Não sei se os irmãos perceberam, mas Paulo, ele fala aqui no verso 18 sobre a glória que será revelada. Ou seja, essa glória, ela está oculta no presente momento. Nós só conseguimos enxergá-la pela fé na palavra de Deus. A palavra de Deus nos promete, nós cremos. Então, pela fé, nós avistamos as promessas. Mas nós não enxergamos. Por quê? Porque o texto fala, Paulo vai dizer que essa glória ainda vai ser revelada. E quando é que ela vai ser revelada? Ela está oculta, mas ela vai ser revelada quando Cristo retornar. E a partir do verso 19, Paulo então apresenta 3 aspectos que mostram em que sentido essa glória futura ela vai, de fato, superar os sofrimentos do presente. De modo que hoje eu gostaria então de tratar com os irmãos sobre o seguinte tema. Vai ser basicamente uma pergunta. Por que os sofrimentos desta vida não se comparam à glória futura? Por que os sofrimentos desta vida não se comparam à glória futura? Nós vamos ver aqui 3 pontos, 3 razões que o apóstolo Paulo nos traz. Primeiro, porque na glória futura ocorrerá a revelação dos filhos de Deus. É isso que ele vai dizer a partir do verso 19 e também no verso 20. Veja só, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo diz que há na criação uma expectativa ardente, uma expectativa grande, é como se a criação ela almejasse intensamente o dia em que será revelada, não é, a nossa filiação. O dia em que os filhos de Deus serão revelados. Paulo está dizendo que o cosmos aguarda com uma grande expectativa aquele momento em que Deus, por meio do seu Filho,
virá em glória e nós seremos ressuscitados, nós seremos apresentados diante dele, e não somente diante dele, mas todo o mundo verá quem de fato nós somos. Porque veja, hoje nós afirmamos que somos filhos de Deus, mas para o mundo nós somos apenas pessoas malucas, vamos dizer assim. Eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que de fato nós somos filhos de Deus. Mas nesse dia, quando Cristo voltar, nós saberemos quem é quem. Quem é filho de Deus e quem não é. Então, vamos assumir aquela forma final que Deus já nos prometeu na sua palavra. Que forma final é essa? De redimidos, de ressurretos, sem mais o pecado, sem as consequências do pecado. Teremos corpos glorificados, semelhante ao de Cristo, conforme nos diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. Corpos completamente adaptados para a nova realidade do novo céu e da nova terra. E veja, queridos, Paulo fala claramente que a criação, ela aguarda com uma grande expectativa esse acontecimento. Por quê? Porque ela também vai passar por uma transformação. A própria criação, ela tem uma expectativa da glória futura, porque ela sabe que ela também vai ser restaurada. Observe que Paulo diz que a criação está esperando com muita expectativa essa revelação dos filhos de Deus, na esperança de que também ela vai ser libertada do cativeiro, da corrupção. Verso 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Uma palavra muito importante para que nós possamos compreender esse versículo 20 é a palavra vaidade. O texto fala que a criação está sujeita à vaidade. O termo no original, no grego, vaidade significa inutilidade, futilidade, falta de propósito. Esses são os significados dessa palavra vaidade. Então, quando nós lemos no relato bíblico que diz que a natureza foi criada com um propósito, mas por causa do pecado, veio a maldição de Deus sobre a própria criação, e ela já não mais cumpre o propósito como poderia ou como cumpria antes da queda. Ela cumpre, sim, mas não como antes. Ela ainda manifesta a glória de Deus, sim, mas não como antes. A natureza sofre porque ela não está mais glorificando a Deus como ela poderia glorificar, gerando como ela poderia ou como ela deveria gerar, produzindo como ela poderia produzir. Essa vaidade a que a criação está sujeita, meus queridos, o texto fala, não foi por causa dela mesma, não foi culpa dela. Nós sabemos por que foi. Foi por causa da queda dos nossos primeiros pais. Foi ali quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor nosso Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. Veio o ato judicial de Deus com a queda. Deus amaldiçoou a criação, disse que ela haveria de produzir cardos e abrolhos. A criação passou a sofrer modificações com a entrada do pecado no mundo. Aquelas proporções perfeitas que regavam a terra seriam alteradas, viriam enchentes, viriam também, se formariam desertos, animais não mais conviveriam pacificamente.
como deveriam conviver entre eles e com o homem. O homem, se ele quisesse agora se alimentar da terra, ele tinha que suar, ele tinha que sofrer para tirar o pão dele ali, porque antes não era assim. Antes o trabalho não era pesaroso, não era dificultoso, não era tão duro. Ele tinha apenas o trabalho de colher das bênçãos e dos frutos que Deus lhe concedia. Mas veja, queridos, é importante nós entendermos isso, é importante nós entendermos a queda, é importante nós entendermos quais foram as consequências da entrada do pecado no mundo, para que a gente possa compreender o real estado das coisas que estão diante de nós, para que a gente não fique aí sem saber por que o mal está presente na nossa criação, na existência, no mundo, no cosmos. Então veja, a própria criação, ela almeja com grande expectativa o dia da revelação dos filhos de Deus, no qual ressuscitaremos com o corpo glorificado, completamente livres do pecado, prontos para habitar no novo céu e na nova terra. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com essa maravilhosa bênção que nós vamos receber, que será o dia da revelação dos filhos de Deus. Veja, queridos, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo esplêndido, indizível. Por isso que a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que nós cantamos, né? Ó, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar, e nós reinaremos com Ele. Então veja, queridos, que não tem como comparar. Os sofrimentos do presente, eles são passageiros. A glória que será revelada em nós ali, como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, como cidadãos dos céus, não tem como comparar. Mas em segundo lugar, Paulo também vai dizer, não é, que de fato os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória futura, porque a criação vai ser liberta do cativeiro da corrupção. É isso que ele vai tratar a partir do verso de número 21 e 22. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Paulo afirma que a criação, ela está presa em um cativeiro. Esse cativeiro é o cativeiro da corrupção. Ou seja, nós sabemos que após a queda veio a decadência, veio a corrupção, veio a degeneração, veio todas essas catástrofes, todos esses terríveis acontecimentos que estão aí, que assolam. E é por isso que Paulo vai dizer que a criação geme. Paulo usa aqui 3 termos para qualificar esses gemidos da criação. Ele diz que toda a criação, não é só uma parte dela, mas para onde você vai, qualquer parte deste mundo, você vai ver esse processo em andamento. Ele fala que a um só tempo, até agora, ou seja, é algo constante e é algo contínuo, de modo que é como se a criação toda ela formasse
um só coral, como que dizendo: até quando, Senhor, nós estaremos presos nesse cativeiro da corrupção, da vaidade? Até quando, Senhor, nós estaremos debaixo dessa angústia? Ela geme. E de fato, queridos, a criação geme. Nós temos visto aí os transtornos climáticos, os transtornos físicos, o próprio corpo humano que se corrompe com o passar do tempo. Você já se perguntou por que a natureza parece estar em constante turbulência? Furacões, terremotos, enchentes, outras catástrofes naturais que parecem, para aqueles que não conhecem as Escrituras, como sendo algo sem sentido e algo aleatório. Mas nós sabemos por que essas coisas acontecem. Qual foi a causa delas? A entrada do pecado no mundo, e com o pecado, a maldição de Deus sobre a criação. Ela está presa ao cativeiro da corrupção. E ela geme e ela sofre, não é? Até quando? Até quando nós ficaremos presos neste cativeiro? Ela almeja pelo dia da sua própria redenção. A redenção dos filhos de Deus, que vai ser o dia da redenção dela também. Então, é algo que nós precisamos ter em mente, queridos. Porque, de fato, quando nós falamos na redenção, nós sabemos que nós estávamos também cativos, éramos também prisioneiros do pecado. Paulo acabou de explicar isso aqui em Romanos. Nós fomos libertos do poder do pecado, nossa alma foi vivificada, o nosso espírito foi vivificado, nós não estamos mais presos e somos escravos do pecado. E nós sabemos que, por mais que o nosso corpo ainda aqui, ele está sujeito aos efeitos do pecado, nós ainda somos pecadores, mas nós já fomos vivificados espiritualmente e por fim seremos vivificados também no nosso corpo. Então teremos tanto o espírito quanto o corpo restaurados. E veja, queridos, que de fato nós aguardamos esta redenção do corpo, mas já fomos libertos. Em espírito, fomos libertos da escravidão do pecado. Cristo libertou a nossa alma e por fim libertará também o nosso corpo. E o objetivo da obra consumada de Cristo é resgatar toda a criação. Certo? Ou seja, ele vai resgatar o seu povo, dentre toda a humanidade, mas essa criação, ela há de ser restaurada. Quando nós lemos aqui no início o texto que fala lá em Apocalipse capítulo 21, vi novos céus e nova terra, é sempre bom nós lembrarmos que ali a palavra novo no grego não é novo para algo que acabou de ser criado, mas um novo restaurado, ou seja, é o mesmo céu e a mesma terra, só que renovados. E é isso que de fato a criação almeja, o dia em que ela vai ser restaurada completamente, quando ela será liberta do cativeiro da corrupção, quando de fato, meus queridos, o pranto na terra cessar, os animais deixarem de ter medo, o próprio homem deixar de ter medo dos animais, a tal ponto que quando nós lemos as promessas, fala dos animais no novo céu e na nova terra convivendo pacificamente. O leão se deitará com o cordeiro. Paulo diz que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a glória. Logo, queridos, os sofrimentos do tempo presente que nós passamos aqui vivendo no mundo caído, no mundo sujeito a todas essas intempéries,
no cativeiro da corrupção, não são para comparar com a glória que vai ser revelada na nova criação. Nós lemos aqui, não é? Algo maravilhoso. Vi novos céus e nova terra, vi a Jerusalém celestial descendo. Vai ser tudo restaurado. Quando Deus, por meio de Cristo, libertar a criação da maldição do pecado e restaurar todas estas coisas. Terceiro, por que de fato os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória futura? Porque os nossos corpos serão completamente redimidos na glória futura. É isso que ele vai dizer aqui no verso 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo fala que nós que cremos em Cristo, que temos as primícias do Espírito Santo, nós também gememos. Não é só a criação que geme, nós também. Gememos porque nós temos as primícias do Espírito. Essa expressão primícias era uma expressão muito comum ali naquela sociedade rural. Não é? Por quê? Porque as primícias eram os primeiros frutos de uma colheita. Já pelos primeiros frutos dava para saber como é que seria a colheita. Já pelos primeiros frutos já dava para ter uma noção, para avaliar se a colheita ia ser boa ou não. Ela já era uma amostra daquilo que viria. Quando a palavra de Deus diz que nós temos as primícias do Espírito, significa que de fato nós já começamos a desfrutar aqui desta maravilhosa comunhão, mas ela com Deus Trino, pois o Espírito habita em nós, mas veja, ela é uma amostra. Veja, se nós já somos felizes, se nós já nos deleitamos na presença de Deus, se nós já nos alegramos e muitas vezes choramos até de alegria na presença de Deus, pela comunhão que o Espírito nos proporciona com o Senhor Deus, você imagine quando nós estivermos na plenitude da comunhão. Vai ser a plenitude da satisfação em Deus, da felicidade em Deus. Aquilo que nós já recebemos já nos dá essa prova do que vai ser lá. É isso que o texto está mostrando aqui. E é justamente porque nós já temos essa prova que nós também gememos, porque nós almejamos esse dia. Nós almejamos essa glória. O crente tem as primícias do Espírito, ou seja, o Espírito Santo é para nós uma antecipação da glória. O Espírito é uma prova. Nós experimentamos, nós sentimos o gosto, né? Nesse sentido espiritual, o nosso apetite já foi, não é, despertado, aberto para a glória futura. Por isso que a semelhança da criação, nós gememos. E veja, não é um gemido de morte, mas é um gemido mais parecido com o gemido de parto, aquele que aguarda a redenção. Que sabe que o que está por vir é muito melhor. É um gemido de quem está suportando a dor, mas ele sabe que a alegria lá na frente vai ser indizível, que vai compensar a dor do presente. Outro ponto importante que nós, de fato, precisamos, meus queridos, atentar aqui, é que o texto vai dizer aqui no verso de número 23, é que nós vivemos neste mundo aguardando a concretização dessas promessas. Ou seja, veja, a nossa vida cristã aqui é uma vida
de paciência, é uma vida de esperança, é uma vida de aguardar, né? Essa talvez seja uma das melhores definições do que é a vida cristã. É uma vida de espera. É uma vida de aguardo. Aguardamos, porque de fato, meus queridos, isso aqui não é o fim. Nós temos uma esperança de vida eterna. O ímpio, ele olha para essa existência e ele vê na morte o fim. Por isso que ele teme tanto a morte. Mas nós não enxergamos a morte, de fato, meus queridos, como os ímpios. Nós enxergamos a morte com esperança, porque vai ser ali que vai, de fato, começar a eternidade para nós. Então veja, meus queridos, Cristo, ele de fato, ele mostra isso de forma categórica aqui para nós através do apóstolo Paulo. Então, quando Cristo voltar e os seus ressurgirem e os vivos forem transformados, então o nosso corpo será o quê? Redimido. Esse nosso corpo marcado, não é, pelo pecado, pela impureza, pela corrupção, pela decadência, pelas doenças, pela velhice, por tudo isso, meus queridos, que na presente existência é inevitável, né? Nós estamos aqui neste mundo, sabemos que faz parte desta vida aqui, não é? Mas quando nós recebermos um corpo glorificado, o corpo glorificado ele vai ser completamente livre da presença do pecado, do poder do pecado e das consequências do pecado. Será um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. E mais, veja que ainda no verso 24 ele diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, quando nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós fomos salvos na esperança de que todas essas promessas do Evangelho fossem, de fato, cumpridas, de que nós fôssemos redimidos tanto na nossa alma quanto no nosso corpo. Nós, de fato, com os olhos humanos, não enxergamos isso sendo feito, mas o que a palavra de Deus diz é que começa então uma espera, começa então um processo no qual nós pacientemente aguardamos o cumprimento dessas promessas. E essa espera, ela não é uma atitude passiva, ela é extremamente ativa, porque nós não esperamos de braços cruzados, nós esperamos o quê? Fazendo o correto uso dos meios de graças, lendo a Bíblia, orando, participando dos sacramentos, estando na comunhão dos santos, lutando contra o pecado. É uma espera que é ativa. É uma espera em que nós vamos nos santificando cada vez mais, que nós buscamos cada dia mais parecer mais e mais com Cristo, se despojar do velho homem, se revestir do novo homem. Então veja, queridos, nós vivemos assim, nessa expectativa. Essa é a vida de todos aqueles que creem em Deus, é uma vida de espera. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi, foi assim com os profetas, foram assim com os apóstolos. Nós aguardamos. Mas a esperança que se vê não é esperança, logo, como alguém espera o que está vendo. Logo, queridos, esperamos aquilo que nós não vemos. E eu não estou vendo o que eu espero. O máximo que eu posso fazer é ler aquilo que a palavra de Deus me diz sobre o novo céu, sobre a nova terra,
né, sobre a glória que há de ser revelada em nós. Nós temos vários textos que falam a respeito disso, que fazem descrições maravilhosas, né, de tudo aquilo que Deus intentou revelar para nós sobre o novo céu e a nova terra. E nessas descrições nós vemos o quadro da glória vindoura, né, do mundo renovado, onde nós viveremos para sempre, né, onde nós desfrutaremos deste lugar que o próprio Senhor Jesus disse, né, eis que eu vou preparar um lugar para vós, né, porque eu quero que aonde eu esteja, vós estejais também. Mas eu vou na frente preparar esse lugar para vocês. Então, queridos, como é que nós aguardamos tudo isso? Com a esperança, com paciência, crendo nas promessas de Deus, não é? Lendo elas nas Escrituras, dia após dia, relembrando delas, nunca perdendo de vista que nós aqui somos peregrinos, somos forasteiros, que nós aguardamos a cidade cujo arquiteto e o edificador é o nosso Deus, assim como Abraão, que vai ser o novo céu e a nova terra. Agora, para concluir, queridos, eu gostaria então de trazer algumas aplicações breves para a nossa meditação. Os sofrimentos então do presente, queridos, não são para comparar com a glória futura, porque quando Cristo retornar, ocorrerá a revelação dos filhos de Deus. Como eu disse, o mundo hoje olha para nós e acha que somos loucos, né? Eles não acreditam que de fato nós somos quem dizemos ser, que somos filhos de Deus. A respeito disso, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2, ele diz assim, veja só, que palavra encorajadora que João nos traz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Por enquanto, nós já somos filhos de Deus, é o que o texto diz. Mas isso ainda não é manifesto, isso ainda não é revelado. Isso vai ser revelado quando Ele voltar e nós recebermos um corpo igual ao dele. Seremos semelhantes a Ele nesse aspecto. Não seremos deuses, não é isso. Mas nós receberemos um corpo glorificado como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E poderemos vê-lo como Ele é. E poderemos estar com Ele, não é? Estar com Cristo. Algo maravilhoso. Paulo, certa feita, ele vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz claramente, olha, se eu tiver que viver aqui 5, 10, 15 anos, eu vou viver para Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Porque eu estarei com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Você já pensou nisso? A comunhão que nós teremos com o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, aquele que nos amou e, tendo amado os seus, amou até o fim. Aquele que deu a sua vida por nós, que morreu por nós na cruz do Calvário, que nos comprou com seu sangue, que nos amou como ninguém nesta vida nos amou. Nós teremos comunhão com Ele, como diz o texto. Estaremos diante dele e veremos face a face. Segunda aplicação, os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória futura, porque quando Cristo retornar, a criação vai ser liberta do cativeiro da corrupção. Veja, muitos sonham em algum dia nós chegarmos a uma era de paz, a uma era de prosperidade, a uma era em que os seres humanos vão ser conscientes e que todos vão preservar a criação, a natureza, não é? Entretanto, queridos, enquanto nós estivermos aqui neste mundo caído e sendo pessoas pecadoras e caídas, nós vamos perceber
que com a queda isso é impossível. É impossível. Nós não vamos conseguir viver em harmonia com a criação. Nós não vamos conseguir viver em harmonia, com todos os animais. Não nessa presente existência, não nessa presente era, não nesse lado da eternidade. Não só não teremos paz, como também estaremos sujeitos àquelas consequências da maldição do pecado que nós já falamos no decorrer aqui da nossa mensagem: furacões, enchentes, catástrofes. Quantos dos nossos irmãos lá do sul, e não somente aqueles que eram nossos irmãos e irmãs em Cristo, mas tantas e tantas pessoas, sofrendo por conta desta realidade. Vivemos em um mundo caído. Vivemos um mundo marcado por uma maldição resultante do pecado. O poeta lá no Nordeste já perguntava: por que tamanha judiação? A judiação veio por causa do nosso pecado. A culpa não é de Deus. E veja, queridos, Apocalipse vai nos mostrar como é que vai ser lá. Eu gostaria apenas de ler aqui os 4 primeiros versos do capítulo 21, onde é dito assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não existirá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Você já pensou que maravilha será viver num mundo sem morte, sem luto, sem pranto, sem dor? Já pensou? Um mundo onde nós não teremos que lidar com o pecado, com as consequências do pecado. Um mundo onde nada pode impedir a nossa comunhão com a criação, possa impedir a comunhão uns com os outros e possa impedir a nossa comunhão com o nosso Deus. Você já pensou nisso? É por esse dia que nós aguardamos. Nós não temos esperança de que aqui um dia o mundo vai caído, vai ser um ambiente perfeito. Não vai. Só depois que Cristo restaurar todas as coisas. Aí nós esperamos esse novo dia, esse novo alvorecer, essa glória que há de vir. E por fim, terceira aplicação: os sofrimentos presentes não se comparam com a glória futura, porque quando Cristo retornar, nós ressuscitaremos com um corpo glorificado, um corpo no qual não teremos mais enfermidades, um corpo no qual não teremos mais limitações impostas pelo pecado. Receberemos um corpo completamente adaptado e adequado para habitar no novo céu e na nova terra por toda a eternidade. Receberemos um corpo incorruptível, um corpo imortal. Este corpo está livre de toda fragilidade, doença, decomposição, morte. Nós não sabemos o que é isso, queridos. Paulo afirma aos Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses 3, do 20 ao 21. Nós aguardamos a pátria celestial.
nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vindo nas nuvens com poder e grande glória, e Ele transformará este corpo de humilhação em um corpo de glória semelhante ao dele. Essa é a promessa que a palavra de Deus nos faz, meus queridos. Eu sei que hoje, quando nós olhamos no espelho, né, e a gente percebe que os anos vão passando, e quanto mais os anos vão passando, mais nosso corpo vai decaindo e nós vamos nos aproximando da morte. Mas lembre, primeiro vem a morte, para depois vir a ressurreição. Foi assim com Cristo, é assim também conosco, não é? Então, nós vamos receber um corpo glorificado, igual ao de Cristo. Então, queridos, quando nós pensamos lá naquela questão levantada pelo filósofo, não é, em que ele questiona se de fato Deus é um Deus bondoso, por que ele não interfere? Se ele é bondoso e não interfere, então ele não tem poder para interferir. O que falta na equação dele é justamente o pecado. Veja, nós não podemos fazer essa conta, não é, sem levar em conta a entrada do pecado no mundo e as sérias consequências que este pecado trouxe para a nossa existência e que nós somos responsáveis por esse pecado. Esse pecado é culpa nossa. A criação sofre por culpa nossa. Nós sofremos por nossa própria culpa. Porque o pecado é responsabilidade nossa. Não é que Deus não seja bom. É que nós não somos bons. A entrada do pecado no mundo colocou toda a criação em ruína. Uma ruína que não inclui apenas pessoas, mas animais e a própria criação, a terra. Por isso que ela geme. Por isso que ela está angustiada. Porém, a expectativa do cristão é de que, de fato, isso não acontece de forma aleatória, sem propósito. O mundo está sendo direcionado para um fim já planejado pelo próprio Deus. E nós, de fato, aguardamos o dia em que Cristo vai retornar em glória e que, de fato, vai nos libertar de todo o pecado. Não só da presença, do poder, mas também das consequências do pecado. E assim, então, nós vamos poder herdar a nossa herança, como herdeiros de Deus, que Paulo acabou de dizer aqui no texto, como seus filhos. E todos saberão, porque há de ser revelada a nossa filiação, quando nós formos semelhantes a Ele, e de fato nós, com o corpo glorificado, semelhantes ao de Cristo, vamos habitar no novo céu e na nova terra por toda a eternidade. Essa é a promessa que Deus nos faz na sua palavra. Que Ele nos abençoe. Amém.